Olá, amados, paz e bem. Eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, quarto trimestre de 2021. A lição de hoje é a lição de número 9 e o assunto da lição é o retorno triunfal de Cristo. Como você sabe, nesse quarto trimestre de 2021, aqui na classe de jovens, nós estamos estudando sobre as últimas coisas, estamos estudando sobre escatologia. E a lição de hoje vai falar sobre o retorno triunfal de Cristo. Lembrando a você sempre que todas estas nossas aulas estão dentro da perspectiva dispensacionalista da escatologia, né, que é a visão da Assembleia de Deus. E dentro dessa visão, o retorno triunfal de Cristo é no final da grande tribulação, no momento da batalha do Armagedon, e Jesus virá do céu glorioso com a sua igreja glorificada para vencer Satanás, o anticristo, o falso profeta, lançá-los no lago de fogo e enxofre, selar o diabo por 1000 anos e assim instalar o governo milenar de Cristo, o reino milenar de Cristo. Então, nós iremos estudar na lição de hoje sobre o retorno triunfal de Cristo, alguns aspectos que, de acordo com a linha escatológica, né, de acordo com a escola escatológica dispensacionalista pré-tribulacionista, são importantes para o nosso estudo. Então, fique conosco para o nosso estudo desta aula. Lembrando que você pode adquirir, que você tem acesso, melhor dizendo, uma série de conteúdos gratuitos na plataforma do ebdenfoco.com. Além dessa aula em vídeo que você tem tanto aqui no YouTube quanto na plataforma você vai ter a aula em áudio, os cursos para educadores cristãos e a aula em PDF. Ou seja, você vai ter a aula em vídeo dessa lição, a aula em áudio dessa lição, a aula em PDF dessa lição e cursos de capacitação para você que é professor da EBD. Tudo isso de forma gratuita. Além disso, nós temos também o conteúdo prêmio. O conteúdo prêmio são os slides em PowerPoint, né? Esse slide que eu estou gravando esta aula, totalmente editável, colorido, que você pode fazer as mudanças que você quiser para atender a sua necessidade na sua escola bíblica. Nós temos também os estudos e sermões em PDF, cursos diversos. Por exemplo, nós temos cursos sobre pentecostalismo, nós temos cursos sobre as 7 igrejas de Apocalipse, nós temos curso enfim, sobre Atos, nós temos vários cursos bíblicos e cursos diversos lá na plataforma do ebdenfoco.com e o curso básico de teologia, né, aí com todos os livros da Bíblia. Você acessa www.ebdenfoco.com e confira o material que eu falei agora há pouco, gratuito, e esse material é para assinante. Se você já é assinante, você tem acesso a todo esse conteúdo. Se você ainda não é assinante, torne-se assinante e terá acesso a toda essa gama de conteúdo que vai ajudar você a preparar e ministrar uma aula com excelência. Muito bem, então vamos continuando o nosso estudo de hoje. Lembrando também que você pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp, né? Como é de costume, você salva esse número que está aparecendo na sua tela e envia uma mensagem com seu nome e sobrenome que o ebdenfoco.com estará retornando para você. Para você não esquecer, o número é DDD 94984092869. Então vamos lá. O texto do dia da nossa lição se encontra em Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Nós temos aqui um texto de Apocalipse onde diz que Jesus voltará e todo olho o verá. Ou seja, na perspectiva escatológica dispensacionalista, essa vinda de Jesus se dará em duas fases. A primeira vinda
ele virá apenas nas nuvens e apenas para a igreja, que é o chamado de arrebatamento da igreja. O mundo não verá. Depois dos 7 anos da grande tribulação, Jesus então virá glorificado com a igreja glorificada e todo olho verá, né? Até os que o transpassaram, né? Que uma ideia dos romanos e dos judeus também o verá. Todas as tribos da terra se lamentarão, ou seja, todos aqueles que rejeitaram a Cristo ao vê-lo se lamentarão por tê-lo rejeitado. A síntese da nossa lição diz assim: o retorno do Senhor em glória enche de esperança o coração dos cristãos, pois um dia Deus intervirá definitivamente nesta terra e restaurará as boas coisas que foram perdidas com a queda. Então, nossa síntese nos está nos trazendo aqui uma mensagem de encorajamento e de esperança de que um dia nós veremos todas as coisas restauradas. Ou seja, Jesus, ao voltar glorioso com a igreja glorificada, ele vem para restaurar a criação e para instalar o governo milenar, o milênio de Jesus, onde Jesus mesmo estará reinando e governando o mundo a partir de Jerusalém. O texto bíblico que dá base para esta lição se encontra em Apocalipse capítulo 19, verso 1, capítulo 19, verso 11 a verso 16, e óbvio você vai ler todo o capítulo 19 e o que mais necessário for para você ter a compreensão necessária. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas óbvio você deve fazer este estudo. Nossa introdução. Lembrando, como eu falei na aula passada, essa aula não será uma aula mais extensa, porque por causa do conteúdo. O conteúdo é um conteúdo escatológico muito específico, né, que fala sobre o retorno em glória de Cristo. Então, como é um conteúdo escatológico, eu não vou fazer muitas especulações, porque eu não acho conveniente. Então, o assunto é básico e a lição não terá uma aula muito comprida. Vamos lá, nossa introdução diz: a volta gloriosa de Jesus será um momento decisivo para o mundo, em especial para Israel, que naquele dia terá restauração prometida, né? Como nós temos falado em várias lições, que quando a gente estuda o livro dos profetas, nós vemos que boa parte dos profetas, no final de seus livros, tem uma promessa de restauração para Israel. Então, a vinda de Jesus em glória é também para isso, né? Onde Israel vai estar sendo pressionado ali pelas nações e pelo anticristo no Vale do Armagedon, né? No Vale do Megido, ali em Israel. Jesus chega, derrota toda essa aliança e instala o milênio onde a igreja de Israel irá reinar com Cristo. Cristo aparecerá com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, né? Como diz Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Os discípulos queriam saber sobre isto, em Atos 1 e 5. E os anjos lhe responderam: ainda muitos séculos de sofrimento e humilhação aos judeus se seguirão, mas quando Jesus voltar com sua igreja, então a justiça divina colocará tudo no seu devido lugar. Então, nós cremos, né, especialmente dentro da linha escatológica dispensacionalista, nós cremos que Jesus voltará, né, glorioso com a igreja para instalar o reino milenar na terra. Então, a volta gloriosa de Cristo tem o objetivo de restaurar todas as coisas e instalar o governo milenar de Cristo. Vamos lá para o nosso primeiro tópico. O que é o retorno triunfante de Cristo? Vamos ver. É a última etapa da volta de Jesus, ou seja, dentro da perspectiva escatológica, dispensacionalista, a vinda de Jesus, né, a volta de Jesus, que a vinda foi na sua encarnação, a volta de Jesus, ela se dará em duas fases, né, em duas etapas. A primeira, eu já falei lá no início, é quando Jesus vem para a igreja, para arrebatar a igreja. O mundo não verá Jesus. O mundo só
só perceberá esse acontecimento por causa do desaparecimento dos cristãos, mas o mundo não verá. Então, essa é a primeira etapa da volta de Jesus. A última etapa é quando ele vem de forma gloriosa com a igreja para derrotar Satanás e sua tríade maligna, salvar Israel e instalar o reino milenar na terra. O apóstolo Paulo afirmou que a igreja está aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2:13, nós vemos Paulo falar isso. Há, portanto, a distinção entre os dois eventos. A bem-aventurada esperança, que diz respeito ao arrebatamento quando o Senhor virá como um ladrão para a igreja, ou seja, como nas parábolas e em outras afirmações de Jesus, ele virá para um rapto da igreja, né, de forma eminente, onde o mundo não estará esperando, onde as pessoas serão pegas desapercebidas. E a manifestação da glória, que faz alusão à sua volta, quando aparecerá publicamente como um relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente. Então todo olho verá, como diz Mateus 24:47. Esse momento, como nós já dissemos, é o momento em que Jesus chega, definitivamente derrota ali as alianças que Satanás, que o anticristo fez com as nações para destruir Israel, restaura Israel e instala o reino milenar de Cristo. Na primeira fase da sua vinda, Jesus virá para levar a sua igreja de forma invisível. Em um piscar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão e os crentes que estiverem vivos serão transformados e subirão ao encontro do Senhor nos ares. Nós já estudamos sobre isso, o arrebatamento da igreja, que Jesus virá e levará o povo, a igreja, os salvos, os que estiverem vivos serão transformados e os que morreram em Cristo serão transformados. Na segunda fase, logo depois da grande tribulação, Jesus virá e todas as tribos da terra se lamentarão e o verão vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Nessa ocasião, o Senhor não virá sozinho, mas com miríades, Mírias, isto é, uma multidão incontável de seus santos, a igreja, e seus anjos, Jesus então virá para restaurar Israel e então instalar o reino milenar de Cristo. Ele virá como labaredas de fogo para fazer justiça aos santos, para derrotar aqueles que se oporam ao povo de Deus. A volta gloriosa do Senhor. A Bíblia faz questão de frisar que Jesus virá com poder e grande glória. Do grego doxa, que significa esplendor, brilho. Na atualidade, Deus está trabalhando em oculto. Todavia, chegará o dia em que ele será revelado ao mundo com toda a sua glória e esplendor. E qual o propósito disso? Nós já falamos, dentro desse contexto dispensacionalista dentro desse contexto escatológico dos dispensacionalistas, Jesus virá de forma gloriosa com a sua igreja glorificada para salvar Israel da destruição, restaurá-lo e instalar o reino milenar de Cristo. Na segunda fase da vinda de Jesus, muitos argumentos humanistas, ateístas e blasfemos contra o Senhor desaparecerão instantaneamente, pois ante os fatos ninguém mais duvidará de sua existência. Os homens serão convencidos pelo esplendor da vinda do Filho do Homem. Por isso que o texto diz que as tribos da terra lamentarão, as pessoas que deixaram de acreditar em Jesus lamentarão, porque o verão face a face, mas não terão sido redimidos, não faz parte dos redimidos. Na verdade, se oporam à vontade de Deus e por isso eles lamentarão, porque essa chegada de Jesus será um dia de tristeza para eles. Afinal, todo olho verá a sua grande glória e sentirá um impacto constrangedor de sua presença poderosa. Nenhum arrogante conseguirá ficar de pé diante da presença do Senhor, como diz Isaías 45:23 e Romanos 14:11, Ou seja, afinal todo olho verá sua grande glória e sentirá o impacto constrangedor da sua presença poderosa, porque não
acreditaram no que foi pregado, não acreditaram na sua palavra e permaneceram, né, em seus próprios ideais, em suas próprias convicções, e agora, vendo, percebem que não há mais oportunidade para estes. A volta triunfal com a igreja. Após as bodas do Cordeiro, Jesus retornará juntamente com a igreja para fazer juízo e condenar todos os ímpios. Tal momento glorioso faz parte da analogia ao casamento judaico, que era composto por 3 fases, cada qual simbolizando uma etapa da aliança de Cristo com sua igreja, desde o noivado até o momento em que o marido apresenta sua esposa à sociedade, fazendo referência à volta de Cristo com a igreja, né? Então, nessa perspectiva, nós temos a igreja noivada, né? Nós estamos no período do noivado com Cristo, a igreja é noiva de Cristo. Nas bodas, né, que após o arrebatamento, dentro do aspecto, do contexto do arrebatamento, haverá o casamento, que é o momento em que nós seremos de fato santificados, glorificados, galardoados. Então nós estaremos casados com Cristo, e o retorno de Cristo em glória com a igreja é a apresentação da igreja santificada para todo o resto das nações do mundo, inclusive para o diabo, o anticristo e o falso profeta, que serão derrotados nessa ocasião e lançados no lago de fogo e enxofre. Esta será uma apresentação triunfal da noiva, a qual estará lindíssima. Deixa eu só voltar aqui para nós concluir, né? Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e irrepreensível. É assim que a igreja será apresentada no dia glorioso de Cristo, né? Já totalmente glorificada, porque nós nascemos de novo, fomos justificados, estamos sendo santificados e por fim seremos glorificados, seremos definitivamente purificados de qualquer tipo de iniquidade, de qualquer tipo de mancha. Segundo tópico, propósito para o retorno triunfal. Eu acho que eu já acabei falando sobre isso nos slides anteriores, né? Para salvar Israel, né? No momento mais difícil da história do povo hebreu, perto de sua possível extinção, os exércitos inimigos já terão invadido Jerusalém e cometido muitas atrocidades. Conforme a passagem de Zacarias 13:8, apenas 1/3 dos judeus restará. Então surgirá um esplendor de luz no céu, como o brilho de um intenso relâmpago que cruza os céus. Assim será o sinal da vinda do Filho do Homem, e aparecerá o Senhor gloriosamente com a igreja e seus anjos vindo sobre as nuvens, né? Então, eu já falei lá atrás, né? Por isso que eu disse para vocês no início que a lição tende a ser menor, porque os assuntos são mais enxutos, né? São menores, são aspectos mais restritos da ideia escatológica, então não dá para desenvolver muito, porque vai acabar virando apenas uma especulação sobre o assunto. Mas, apesar de eu já ter falado, e a ideia do texto aqui é que um dos motivos da vinda de Jesus, além, é claro, da conclusão do seu matrimônio com a igreja, é para salvar Israel das garras de Satanás, né, do anticristo, do falso profeta, e das nações que se alinharam e receberam a marca da besta, porque no momento em que Jesus voltar com a sua igreja gloriosa, será o momento em que Israel estará encurralada no vale do Armagedon para serem destruídos, mas Jesus chegará glorioso com a sua igreja, derrotará os inimigos de Israel, derrotará Satanás e seus comparsas, e então salvará Israel da destruição. Na história bíblica e também nas guerras contra Israel no século XX, há vários relatos da intervenção divina para salvar o povo hebreu. Entretanto, nada se comparará a este momento esplêndido de glória e manifestação do poder de Deus, em que todas as gentes do mundo se lamentarão sobre o Filho do Homem, inclusive os judeus, né? Essa ideia de que Deus sempre interveio salvando Israel é antiga, né? Desde de Elias e Eliseu, lá os soldados de Acasias, né?
viraram carvão, né? O fogo do céu queimou eles. Quando Senaqueribe tentou invadir Jerusalém na época do rei Ezequias e do profeta Isaías, mais de 120 mil homens foram mortos por um anjo. Nós vemos a guerra dos 6 dias. Israel havia acabado de se tornar nação novamente, não tinha exército, não tinha arma, e com o que tinha eles venceram a coalizão árabe, né, de mais de 7 países, de mais de 7 exércitos, venceram de forma milagrosa, extraordinária. É Deus preservando o seu povo. Apesar de todos esses momentos de dificuldade, o momento da grande tribulação para Israel será o pior de todos. Mesmo assim, não será o fim, porque as promessas de Deus para Israel se cumprirão. Israel será salvo, e o remanescente judeu arrependido reconhecerá Jesus como seu Messias e se converterá, e com isso governará o mundo com Cristo no milênio. Para destruir os inimigos, né? O objetivo também, a guerra do Armagedon será intentada pela tríade satânica e as nações que seguiram o anticristo. Contudo, Cristo os vencerá pela espada que sai da sua boca, que óbvio é pela verdade da sua palavra. Será uma mortandade nunca vista, a tal ponto que decorrerão 7 meses para os mortos serem enterrados, segundo Ezequiel 39, 12 a 16. E as aves de rapina terão um grande banquete, segundo Apocalipse 19, 17 a 21. Então, será um tempo de grande aflição, né? Como já disse anteriormente, o texto diz que apenas 1/3 dos judeus estarão vivos. Muita gente morrerá. Será uma carnificina sem precedente, mas o remanescente será salvo e será restaurado. Para se cumprirem as profecias, né? Que é interessante isso, né? Conforme o próprio Jesus disse desde o início de seu ministério terreno, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus 5,18. Nós escrevemos o livro, né? O Fim dos Tempos, aí uma perspectiva, uma visão, uma análise, né? Sobre a visão escatológica dispensacionalista, né, que nós fizemos esse livro aí, eu, o Erbson, o Vitor e também o Natan Teodoro. Nós escrevemos esse livro e eu fiquei com a parte do milênio, e nós fazendo uma análise, nós vemos que há muitas referências bíblicas proféticas desse momento, né, do momento em que Cristo vencerá todo o mal e restaurará Israel e governará sobre o mundo, né, como o rei davídico prometido. Então, nós vemos que Jesus virá gloriosamente com a sua igreja para governar as nações, também como propósito de cumprimento das profecias. Ou seja, isso não é uma coisa inventada, é algo que está na Bíblia. Deus é fiel e suas palavras vão se cumprir no tempo certo. Ou seja, está na Bíblia e um dia isso irá acontecer. Terceiro tópico, uma plena intervenção divina. O destino da trindade, eu prefiro a expressão tríade, né? Porque trindade me traz muita ideia de divindade, de santidade divina. Da tríade satânica, né? O destino. Qual será o destino do anticristo, do falso profeta do diabo? Está escrito acerca do homem, do pecado, o filho da perdição, o anticristo. O Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aquele que enganou o mundo inteiro juntamente com o falso profeta será destruído completamente. Inaugurará o lago de fogo e enxofre, ou seja, o lugar de condenação preparado para o diabo e seus anjos. A encarnação do mal será destruída, seu profeta também, mas Satanás apenas será preso por 1000 anos, né? Satanás estará preso por 1000 anos. Depois de algum tempo, o inimigo será destruído
para sempre. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Romanos 16 e 20, né? A vinda de Cristo será para definitivamente aniquilar o mal, destruir o mal. É claro que durante o milênio haverá um tempo de paz, 1000 anos de paz. Satanás não estará destruído, mas preso. E como diz o texto de Apocalipse, importa que ele seja, acho interessante isso, que ele seja solto e ele enganará alguns, né? Enganará alguns das nações que entraram no milênio com Israel, né? Porque não se curvaram diante da besta, mas também não foram redimidos, né? Não foram santificados, não foram glorificados. E quando Satanás for solto da sua prisão de 1000 anos, ele conseguirá enganar alguns. Mas depois disso, estes e Satanás serão definitivamente condenados eternamente. Aí dá uma certa discussão, né? Que o texto diz: depois de algum tempo o inimigo será destruído para sempre. Destruído para sempre. Será que não está caindo aqui dentro daquela perspectiva da aniquilação do espírito, aniquilação da alma? Ou será que Satanás, assim como as almas humanas que não se converteram, que não foram salvas, serão destruídos definitivamente, como diz a perspectiva aniquilacionista, ou sofrerão por eternidades e eternidades, né? Eu acredito que eles sofrerão por eternidades e eternidades, mas que não haverá aniquilação nem de almas humanas, nem de Satanás. O Altíssimo sabe o tempo certo para todas as coisas. O julgamento das nações. Após a catástrofe da grande tribulação e da elevada mortandade da guerra do Armagedon, as nações sobreviventes serão julgadas pelo Senhor. Ou seja, como eu falei, durante a grande tribulação, muitas nações, né, se renderão ao anticristo. Outras pessoas e outras nações não. Algumas nações se juntarão com o anticristo e formarão uma coalizão para destruir Israel no dia da batalha do Armagedon. Nesse dia da batalha do Armagedon, além dos remanescentes israelitas, haverão outros de várias nações, várias línguas, que não se renderam ao anticristo, não receberam a marca da besta, defendeu Israel. Estes, mesmo não redimidos como a igreja, e mesmo não sendo israelitas, estes serão considerados ovelhas e entrarão no reino dos céus. Mas aqueles, como diz Mateus, que são considerados bodes, serão condenados. É necessário reforçar que aqui o julgamento será de nações e não de indivíduos. O pastor Antônio Gilberto, na obra Calendário da Profecia, nas páginas 91 e 92, afirma que certamente as nações comparecerão mediante seus representantes, haja vista a grande quantidade de pessoas. Mas também tudo é possível, nós estamos falando de um comparecimento ante a presença do Senhor. O propósito desse juízo é determinar quais as nações serão poupadas, ingressarão no reino do Filho de Deus, outras serão desarraigadas e desaparecerão como nações. O mapa do mundo sofrerá, pois, muitas alterações. Como eu disse, né? Nesse tempo, algumas nações se aliarão a Israel, defenderão Israel, mesmo com ameaça de morte, e outras se juntarão ao anticristo, receberão a marca da besta, e estes serão considerados bodes. Após o julgamento, os que restarem das nações ingressarão no reino milenar na terra. A base desse juízo é a maneira como essas nações tratarem os irmãos de Jesus, os judeus. Você pode ler o nosso livro, que você vai aprender mais sobre isso. Deus é amor, mas também é fogo consumidor, né? Isso é muito verdade, né? Porque o amor de Deus, ele é um amor antes de qualquer coisa santo. E pela santidade de Deus, ele não pode ter comunhão com o pecado. Então, por isso, o amor de Deus é, antes de tudo, um amor purificador. A implantação do reino milenar, mais uma vez, volto a lembrar sobre o livro que nós escrevemos. Eu fui, inclusive, o autor do capítulo que fala sobre o reino milenar de Cristo. Na descrição dessa aula,
E das outras aulas já tem o link para você ir para a editora Santorini e comprar o livro. Adquira o livro. Você que é professor, você que é superintendente de escola bíblica, você deve ter. Esse livro é um manual de escatologia na perspectiva dos dispensacionalistas, tá? Na perspectiva assembleiana. Você que é assembleiano deve ter esse conteúdo. Não é porque é um conteúdo que nós criamos, mas ele é um conteúdo interessantíssimo, inédito, no sentido de que ele é um manual simples e objetivo, organizado de forma cronológica, especialmente para professores de escola bíblica, né? Acerca do julgamento das nações, o Senhor segmentou os participantes: nações em ovelhas à direita e bodes à esquerda, como eu já falei no início. Em Mateus 25 e 34, Jesus não falava das mansões celestiais, mas do reino do céu que se iniciaria sobre a terra, ou seja, o milênio. Na ocasião em que em Cristo serão congregados todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, ou seja, o céu definitivamente descerá até a terra, como diz o pastor Antônio Gilberto no livro, né, saudoso pastor Antônio Gilberto, o corpo dos cristãos salvos não terá mais limitações. A cidade celeste, né, a Jerusalém celestial, descerá para a terra. Alguns dizem que ela não estará definitivamente na terra, mas nos ares. E nós, né, salvos, teremos acesso tanto a Jerusalém terrena quanto a Jerusalém celestial. Como diz o hino número 3 da harpa cristã, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. Ou seja, nesse tempo, especialmente para os salvos, né, que foram redimidos, santificados, glorificados, o céu e a terra não terá limites para eles acessarem. A volta de Jesus em glória estabelecerá uma plena intervenção divina neste mundo e nada mais será como antes. Será a restauração definitiva, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos. A natureza geme esperando o dia dessa restauração, e esse dia chegará, e Cristo então restaurará todas as coisas e governará sobre todo o universo, e assim se cumprirá, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Nossa conclusão: a volta gloriosa do Senhor encerrará a história da humanidade neste mundo, como as Sagradas Escrituras afirmam. O Senhor já preparou o seu tribunal para julgar as nações e o mundo. Jesus julgará os povos com retidão e todos os ímpios serão lançados no inferno, né? Lembrando que o inferno não é o reino de Satanás, mas foi criado por Deus para Satanás. E como diz o escritor, o apóstolo João, lá em Apocalipse, todo aquele que não foi achado seu nome no livro da vida também será lançado lá. Porém, como o filho pródigo que estava perdido, Israel será achado e plenamente restaurado. Muito bem, então chegamos ao final do nosso comentário, da nossa aula dessa semana. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.